Bom dia, queridos. Bem-vindos ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Aqui, buscamos não apenas palavras, mas um encontro profundo com a verdade que há em nós. Convido você a parar por um momento, respirar e abrir o coração para a transformação. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento. Hoje, refletimos sobre o Salmo 12, que fala sobre a mentira e a falsidade que permeiam nosso mundo. Em um tempo de engano e desconfiança, nos sentimos pressionados a agradar aos outros. Davi clama por justiça e por restauração da verdade. Quando nos confrontamos com mentiras, nossa alma se agita com frustração e desconfiança. A oração de Davi nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, Deus é nossa esperança. Sua palavra é pura e confiável. Em nossos dias, a luta entre mentira e verdade nos afeta emocionalmente. Davi nos ensina que, ao nos alinharmos com a verdade de Deus, podemos encontrar consolo e direção. A honestidade em nossas palavras e ações nos traz paz, mesmo em meio aos desafios. A confiança em Deus nos assegura que, diante das mentiras, a justiça divina sempre prevalecerá. Em nosso relato no vídeo, haverá 2 momentos de transição no desenvolvimento. O primeiro ocorre ao abordar a luta de Davi, e o segundo destaca os impactos psicológicos que essa luta tem sobre nós nos dias de hoje. A verdade é que, quando nos deparamos com mentiras, injustiças e conflitos em nossa vida, isso gera em nós emoções tumultuadas, que vão desde a frustração até a desesperança. O desgaste emocional que sentimos em nossa vida cotidiana é uma réplica das batalhas internas que Davi enfrentava, e isso traz à tona questões psicológicas cruciais sobre como lidamos com a dor, a desconfiança e o peso das responsabilidades. Vamos explorar essas questões e refletir sobre a importância de nos firmarmos na verdade de Deus, que nunca falha e nunca nos abandona. Vamos juntos buscar respostas para as dificuldades que enfrentamos ao lidar com a mentira, a desconfiança e as inseguranças da vida moderna. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que essa mensagem de fé alcance mais pessoas. Deixe também nos comentários a seguinte frase: engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos unir nossas vozes e orar o Salmo 12. Salva-nos, Senhor, pois já não existem homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém. Tema de hoje: como buscar justiça em um mundo de mentiras e hipocrisia. Este salmo é um clamor de Davi diante de um mundo tomado pela falsidade e corrupção. Ele expressa sua angústia ao ver a escassez de pessoas fiéis e a verdade sendo sufocada por palavras vazias. Essa crise da integridade continua relevante hoje em uma sociedade bombardeada por informações enganosas. A falsidade permeia desde as relações pessoais até as grandes esferas sociais e políticas, gerando desconfiança e sofrimento. O Salmo reflete essa dor, trazendo à tona a luta por justiça e verdade em meio à desilusão.
É comum que as tensões familiares se arrastem para o ambiente de trabalho ou vice-versa, e esse ciclo vicioso vai criando um desgaste emocional que se torna difícil de interromper. Muitas vezes nos vemos à deriva, buscando desesperadamente por uma tábua de salvação, sem perceber que o que estamos lidando não é algo isolado. A verdade é que todos enfrentam dificuldades semelhantes, mesmo que tentem esconder suas angústias de familiares e amigos. No entanto, em meio a esses desafios, o que importa é que ninguém está sozinho nessa caminhada. Agora, ao refletirmos sobre o Salmo 12, percebemos como o sofrimento e as aflições de Davi se entrelaçam com a nossa realidade atual. Davi, em sua angústia, falava sobre as mentiras e a hipocrisia que o cercavam. E é interessante notar que essas mesmas questões ainda marcam a nossa vida cotidiana. Neste contexto de insegurança e incerteza, onde a verdade parece ser diluída e a confiança raramente se estabelece, o Salmo 12 aponta para a necessidade urgente de um retorno à honestidade e à justiça. E os que buscam ser autênticos e sinceros muitas vezes se veem cercados por palavras vazias e promessas quebradas. Davi, em sua oração, clama por ajuda diante da corrupção e da falsidade ao seu redor. Ele observa que, enquanto alguns falam com lábios mentirosos e corações duplos, a honestidade parece estar se tornando uma raridade. É um retrato do que muitos de nós podemos sentir em momentos de crise. A sensação de que estamos rodeados de desonestidade e a verdade tão preciosa parece ser difícil de encontrar. Esse sentimento de estar cercado por falsidade e decepção é uma experiência universal. Vivemos em uma era de comunicação rápida, onde palavras podem ser ditas e espalhadas sem pensar nas consequências que elas podem gerar. Mentiras podem se espalhar mais rapidamente do que a verdade, causando divisões, desconfiança e ferindo as relações entre as pessoas. A pressão social, as comparações constantes e as falsas expectativas podem nos levar a viver uma vida de fachada, em vez de uma vida alinhada com a verdade que vem de Deus. Davi expressa, através de suas palavras, como a mentira e a hipocrisia podem destruir não só a confiança nas pessoas ao nosso redor e abalar profundamente nossa saúde emocional. Nesse momento, nossa transformação começa. Em vez de nos perdermos nessas emoções de frustração e impotência, podemos, como Davi, buscar na presença de Deus o refúgio necessário para lidar com os desafios internos e externos. Portanto, ao explorar os aspectos psicológicos do Salmo 12, vamos ver como nossas próprias lutas internas, aquelas que muitas vezes tentamos esconder dos outros, não são únicas. A condição humana, marcada por conflitos, desafios e traições, é algo com o qual todos podemos nos identificar. Ao entender isso, podemos começar a tratar as questões emocionais com mais empatia e compreensão, buscando soluções que nos levem ao equilíbrio e à paz, guiados pela justiça divina. O rei Davi, que enfrentou tantas adversidades, que foi confrontado por inimigos implacáveis e até por aqueles de sua própria casa, nunca perdeu a esperança na justiça divina. Isso nos ensina uma lição fundamental. Mesmo quando estamos cercados por mentiras e manipulações, podemos encontrar refúgio em Deus, que é a fonte da verdadeira justiça e verdade. Em tempos de desilusão e decepção, é fácil sucumbir à tentação de adotar a falsidade como um mecanismo de defesa ou como uma forma de alcançar objetivos pessoais. Contudo, o Salmo 12 nos desafia a manter nossa fidelidade e compromisso com a verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. Ele nos lembra que a força para permanecer fiéis à verdade vem de Deus, e é a confiança em sua proteção e sua justiça que nos sustenta. Em nossa vida cotidiana,
é importante refletirmos sobre o impacto que nossas palavras têm. Vivemos em um tempo em que as palavras podem construir ou destruir, podem ferir ou curar. O Salmo 12 nos desafia a sermos cuidadosos com o que dizemos, a evitarmos as palavras vazias que só contribuem para a desconfiança e para o desgaste emocional das pessoas ao nosso redor. O Salmo 12 continua a ser uma poderosa expressão da luta contra a falsidade e do anseio pela verdade, que ecoa com profundidade em nossa realidade contemporânea. Vivemos em uma era onde a desinformação se espalha rapidamente, onde as palavras são muitas vezes distorcidas para servir a interesses pessoais, políticos ou comerciais. Mas o Salmo nos lembra que, mesmo quando nos sentimos cercados por mentiras e engano, Deus está atento ao que acontece no coração humano e ouvirá o clamor daqueles que buscam viver pela verdade. Quando as mentiras e o engano nos afetam, seja por palavras cruéis de pessoas ao nosso redor ou pela constante pressão das expectativas sociais que nos afastam da verdade, o Salmo 12 nos convida a parar e refletir. Em vez de responder com mais mentiras ou retaliação, somos chamados a voltar nossos olhos para Deus, que sempre fala com clareza e com propósito. Deus nos oferece um modelo de sinceridade, de comunicação pura e verdadeira, algo que é raro, mas essencial em nossas interações diárias. Ele nos chama a sermos portadores de sua verdade, a falar com amor, mas com integridade, sem a intenção de enganar ou manipular, mas sim de edificar e restaurar. A falsa segurança que vem das palavras, que tentam mascarar a verdade ou desviar nossa atenção da realidade, está cada vez mais presente em nossa sociedade. No entanto, quando escolhemos ouvir a verdade de Deus, encontramos não apenas refúgio, mas também força para enfrentar os desafios do dia a dia. Nos dias de hoje, onde a pressão social e o desejo de pertencimento podem nos levar a aceitar qualquer tipo de discurso que nos convenha ou nos promova, o Salmo 12 se torna ainda mais relevante. Ele nos desafia a questionar as motivações por trás das palavras que ouvimos e até mesmo as palavras que proferimos. O Salmo 12 também nos convida a refletir sobre o impacto das palavras na construção das nossas comunidades e nos nossos laços pessoais. A analogia com o cenário atual, o Salmo 12, se torna um espelho dos nossos próprios medos, nos lembrando que a confiança nas palavras humanas pode ser traiçoeira. No entanto, Deus é a nossa rocha. Davi, ao escrever este salmo, expressa uma sensação de desesperança diante da corrupção da palavra e das intenções humanas. Ele clama por justiça, ao mesmo tempo nos ensina a importância de não cedermos ao desespero. Embora a situação que ele descreva seja grave, ele nunca perde a esperança na intervenção de Deus. Ao falarmos sobre essa verdade, lembremos também da responsabilidade que temos em ser agentes dessa verdade. Não podemos simplesmente esperar que a verdade de Deus se manifeste sem que façamos a nossa parte. Isso implica em sermos honestos em nossas palavras e ações, em não permitir que a falsidade e o engano se enraizem em nossos corações. Portanto, ao meditar sobre o Salmo 12, pergunte-se: em que áreas da sua vida você tem sido tentado a aceitar ou até mesmo propagar mentiras, pequenas ou grandes? Como você pode buscar mais profundamente a verdade de Deus, não apenas em palavras, mas também em ações? E mais importante, como você pode ser um defensor da verdade no seu dia a dia, sendo exemplo para os outros e influenciando positivamente o ambiente à sua volta? Agora que vimos como Davi enfrentou seus conflitos, é importante refletirmos sobre como essas mesmas lutas emocionais se manifestam em nossas vidas.
Embora os tempos tenham mudado, as emoções humanas continuam universais. Medos, incertezas e a busca por paz são sentimentos compartilhados por todos. Ao compreender os Salmos e as palavras de Davi, buscamos entender como nossas emoções influenciam nossas escolhas e respostas diante das dificuldades. Vamos explorar como lidar com esses conflitos emocionais, utilizando a fé e os princípios dos Salmos para fortalecer nossa mente e espírito. Muitas vezes, no dia a dia, nos deparamos com um cenário onde a sinceridade é rara e a dissimulação prevalece. Nas relações interpessoais, no ambiente de trabalho, nas interações cotidianas, as mentiras e distorções podem surgir de maneiras sutis, mas devastadoras. Às vezes, o que parece ser um pequeno desvio da verdade acaba se tornando algo grande e difícil de controlar. A dor que ele expressa também nos leva a refletir sobre como as palavras têm o poder de nos afetar, tanto de maneira externa quanto interna. As palavras dos outros, quando cheias de falsidade, podem criar uma tempestade emocional dentro de nós, gerando insegurança e ansiedade. A dor que Davi experimenta não é apenas a de ser alvo de mentiras, mas também a da profunda solidão, que surge quando a confiança nas pessoas se quebra. A angústia de não saber em quem confiar é uma ferida aberta na alma que clama por cura. Nos momentos em que nos sentimos submersos pela dor das mentiras ao nosso redor, seja em nossos relacionamentos pessoais, no ambiente de trabalho ou até dentro de nós mesmos, somos desafiados a olhar para as palavras de Davi e refletir sobre nossas próprias emoções. As feridas que a mentira causa em nosso ser interior podem nos deixar com um sentimento de impotência e insegurança, tornando difícil distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Em momentos de angústia e aflição, muitas vezes nos vemos tentados a buscar respostas rápidas ou soluções imediatas para o nosso sofrimento. Mas o Salmo 12 nos ensina que a verdadeira solução está na entrega a Deus, no reconhecimento de que Ele é o único capaz de nos dar a paz que tanto buscamos. Davi, ao apresentar suas lamentações e orações, não apenas clama por ajuda, mas demonstra total confiança na capacidade divina de discernir a verdade, algo que nós, seres humanos, muitas vezes não conseguimos fazer com clareza em nossos momentos de dor. Outro aspecto importante deste salmo é como Davi reconhece a Deus, não apenas como o justo juiz, mas também como o Deus da misericórdia. Em nossa jornada de fé e crescimento, Davi nos ensina a importância da perseverança. A fé verdadeira não é construída em momentos de facilidade, mas é forjada através das provações. Quando estamos emocionalmente sobrecarregados por esse tipo de ambiente, nossa mente tende a funcionar em modo de sobrevivência. A tomada de decisões, que deveria ser um processo reflexivo e consciente, muitas vezes se torna reativa. Tomamos decisões rápidas para fugir da dor emocional ou do desconforto da situação, mas essas decisões geralmente não são bem pensadas ou alinhadas com os nossos valores e objetivos de vida. Em vez de agir com clareza e com base no que realmente desejamos ou necessitamos, acabamos reagindo impulsivamente, tomando decisões que visam aliviar o sofrimento imediato, mas que podem nos levar a consequências mais prejudiciais a longo prazo. A confiança em Deus, como é demonstrada no Salmo 12, nos ensina a ter uma postura de serenidade diante das dificuldades. No momento em que as adversidades parecem nos consumir, a tentação de agir por impulso é grande. Muitas vezes, queremos tomar as rédeas da situação, buscando controlar os eventos à nossa maneira,
No entanto, Davi nos convida a um caminho diferente, o caminho da confiança plena em Deus, que nos assegura que Ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre as situações que parecem estar fora de nosso alcance. E a oração é o instrumento que nos conecta com esse propósito. Quando Davi diz que orará pela manhã, ele nos mostra que a oração não é apenas uma prática esporádica ou um recurso para os momentos de crise, mas um hábito diário de entrega e comunhão. Começar o dia com oração é nos lembrar de que, antes de qualquer coisa, precisamos da direção divina para que nossas ações e decisões estejam alinhadas com o seu querer. É, de fato, uma maneira de nos protegermos das distrações e das tentações que podem nos desviar do caminho da verdade. É interessante notar também como Davi fala sobre os inimigos, não apenas como uma ameaça externa, mas como uma realidade espiritual que precisamos enfrentar com a ajuda de Deus. Em nossas próprias vidas, não estamos apenas lidando com circunstâncias externas difíceis, mas também com batalhas espirituais que exigem oração, vigilância e fé. Quando Davi pede por justiça e misericórdia, ele nos ensina que devemos pedir a Deus não apenas por livramento, mas também por discernimento para lidar com as dificuldades espirituais que nos cercam. Essas batalhas, muitas vezes, não são visíveis aos nossos olhos, mas afetam profundamente nossa paz interior e nossa capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus. Davi, então, não só busca a proteção de Deus contra os inimigos visíveis, mas também pede que Deus intervenha no nível espiritual, trazendo clareza e direcionamento para que ele possa permanecer fiel e justo em suas decisões. Isso nos lembra que a vida cristã não é apenas uma batalha contra o mal que vemos, mas também contra as forças invisíveis que tentam desviar nosso foco de Deus. A oração, portanto, se torna uma ferramenta essencial para nos mantermos vigilantes e focados naquilo que é eterno e verdadeiro. Em nossas próprias orações, podemos seguir o exemplo de Davi e pedir a Deus que nos dê um coração puro e uma mente clara, para que possamos viver de acordo com os seus propósitos. Podemos pedir também que Ele nos ajude a discernir as influências espirituais que nos cercam, a fim de que não sejamos enganados por aquilo que não é dele. Ao fazer isso, não apenas nos protegemos, mas também crescemos na fé, tornando-nos mais sensíveis à sua presença em cada área da nossa vida. A realidade que Davi enfrenta é a de um ambiente onde as palavras se tornam vazias e as promessas são quebradas. Um retrato claro de uma sociedade em que as intenções se tornam egoístas e as ações se afastam da moralidade. Ele observa que as pessoas falam com lábios falsos, com corações enganosos. E assim como Davi, muitas vezes também podemos sentir que estamos rodeados por uma realidade distorcida, onde a falsidade e as máscaras são mais comuns que a sinceridade. Davi sente que, em seu tempo, as palavras das pessoas se tornaram vazias. Ele descreve aqueles ao seu redor como sendo falsos em suas palavras e corações. Ele fala de um tipo de pessoa que usa a língua de forma enganosa para manipular e prejudicar os outros, o que é algo que muitos enfrentam até hoje. Quando ele menciona: as palavras dos ímpios são como línguas que mentem, Salmo 12:2. Ele está identificando a forma como a mentira e o engano afetam as relações, criando um ambiente de incerteza e desconfiança. Em nossos dias, a psicologia nos ensina que viver em um ambiente de incerteza, onde as relações são marcadas pela falsidade ou pela desconfiança, gera ansiedade, insegurança e até depressão. A falta de um porto seguro no qual se possa confiar, como Davi busca na figura de Deus,
faz com que o indivíduo sinta que está constantemente em uma batalha psicológica para se manter equilibrado. Davi descreve um cenário onde as pessoas falam com falsidade e egoísmo, buscando apenas seus próprios interesses. Esse tipo de ambiente, cheio de manipulação e engano, é um reflexo de como, psicologicamente, a desonestidade e a busca incessante pelo poder afetam a saúde emocional. Quando observamos as dificuldades emocionais de muitas pessoas hoje, podemos perceber como o ambiente social e familiar, muitas vezes, molda a maneira como nos sentimos e lidamos com a vida. Em um mundo cheio de expectativas irreais, de comparações com os outros e de influências externas, muitas vezes falsas ou manipuladoras, é difícil manter a saúde emocional. Isso pode afetar diretamente a autoestima e o equilíbrio psicológico de um indivíduo. Quando a confiança nas pessoas é corroída, as pessoas tendem a se retrair, a se isolar e, em muitos casos, a desenvolver sintomas de ansiedade, raiva e frustração. A psicologia moderna nos ensina que os sentimentos e as emoções desempenham um papel central no nosso comportamento, decisões e, por fim, no nosso bem-estar geral. No entanto, a constante exposição à falsidade, desonestidade e manipulação pode gerar um estado de constante estresse emocional, criando uma espiral negativa que impacta todas as áreas da vida. A saúde emocional é a base sobre a qual todas as outras áreas da vida se sustentam. Quando as emoções estão desequilibradas, é como se a fundação de uma casa estivesse comprometida. Em um ambiente onde as emoções são constantemente abaladas pela desonestidade e pelas manipulações, a pessoa tende a viver em um estado de alerta constante, o que desencadeia uma série de sintomas de ansiedade, depressão e estresse. A incapacidade de confiar nos outros, como Davi expressa no Salmo 12, faz com que a pessoa se feche emocionalmente, criando uma sensação de estar sozinha no mundo, como se não houvesse ninguém em quem se possa confiar. Este isolamento emocional pode evoluir para um estado de desesperança. A mente começa a questionar constantemente as intenções dos outros e o futuro se torna incerto. Esse desgaste emocional afeta a autopercepção, fazendo com que o indivíduo perca a autoestima e a confiança em suas próprias decisões. A chave para restaurar a saúde emocional, como vemos no exemplo de Davi, está em ancorar os sentimentos na confiança de algo maior e mais seguro. No caso de Davi, essa âncora era a fé em Deus. Para aqueles que buscam equilíbrio emocional, isso pode ser encontrado em práticas de autoconhecimento, terapia ou, para os que acreditam, na busca por um propósito divino que os fortaleça e dê sentido às emoções. No Salmo 12, Davi descreve as palavras falsas daqueles que o cercam, apontando como essa falta de sinceridade destrói a confiança e os laços entre as pessoas. A psicologia moderna mostra que a confiança é a base de qualquer relacionamento saudável, seja ele familiar, profissional ou romântico. Quando as relações são marcadas pela desonestidade e pela manipulação, cria-se um ambiente tóxico que mina a saúde emocional de todos os envolvidos. Quando nos sentimos enganados ou traídos, nossa reação emocional é intensa, pois a confiança perdida gera dor e desconforto. Esse sentimento de frustração e abandono pode se traduzir em insegurança, ciúmes, raiva ou até mesmo ressentimento. Em níveis mais profundos, as pessoas que vivem em um ambiente de desconfiança podem começar a desenvolver medo de se aproximar dos outros, o que pode resultar em um isolamento emocional crescente. Esse afastamento prejudica ainda mais os laços, criando um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Os efeitos psicológicos dessa dinâmica são duradouros.
pois a pessoa começa a carregar uma visão distorcida dos outros, acreditando que todos podem agir da mesma forma. Ao perceber que não pode confiar, o indivíduo se torna emocionalmente fechado, criando barreiras que dificultam a construção de novos relacionamentos ou a cura das feridas passadas. A restauração das relações interpessoais, como Davi busca com Deus, exige o trabalho de reconstruir a confiança. Isso envolve não apenas a cura do relacionamento com os outros, mas também o processo de aprender a confiar novamente em si mesmo e nos outros, sem cair na armadilha da desconfiança generalizada. O impacto psicológico nesse contexto é imenso. A pessoa começa a questionar sua própria competência, o que gera uma espiral negativa de autojulgamento. A ansiedade sobre o futuro e a preocupação com o julgamento dos outros também são aspectos que dominam a mente do trabalhador. Se a falsidade é uma constante no ambiente, o indivíduo pode sentir que seus esforços são desconsiderados, o que pode levar a um esgotamento emocional. Nesse cenário, a falta de autenticidade cria um espaço onde a pessoa se sente como se estivesse constantemente competindo, sem o apoio necessário para crescer e se desenvolver de forma saudável. As emoções não afetam apenas a mente, mas também se refletem no corpo. O estresse contínuo, a ansiedade e a raiva reprimida podem manifestar-se em sintomas físicos, como dores de cabeça, problemas digestivos, insônia e até doenças mais graves, como problemas cardíacos e hipertensão. No Salmo 12, Davi expressa seu sofrimento emocional de maneira intensa, e isso pode ser visto como uma metáfora para o impacto que a pressão psicológica tem sobre o corpo humano. Quando a mente não encontra equilíbrio, o corpo paga o preço. O desgaste mental, causado pela desconfiança e pelo medo de ser enganado constantemente, provoca um estado de tensão muscular e de vigilância constante que sobrecarrega o sistema nervoso. As emoções não expressas ou mal administradas se somam ao estresse cotidiano, criando um ciclo de desgaste físico que muitas vezes é ignorado até que se tornem doenças mais sérias. Recuperar a saúde física, portanto, exige que o indivíduo aprenda a lidar com suas emoções de maneira mais saudável, seja por meio da meditação, da prática de esportes, do descanso adequado ou de terapias que favoreçam o relaxamento e a cura do corpo. Ao restaurar a saúde emocional, o corpo também encontra seu equilíbrio, permitindo que a pessoa se sinta mais disposta e saudável. Nesta reflexão, o que fica válido é o convite à ação. Que possamos, à semelhança de Davi, clamar a Deus em meio às mentiras e incertezas, confiando que Ele restaurará a verdade em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Que nossas palavras e atitudes reflitam a pureza de sua verdade e que, através de nossa vida, outros possam ver a diferença que a fé verdadeira pode fazer. Quando as relações ao nosso redor estão desequilibradas, seja por conflitos familiares, tensões no trabalho ou manipulações em relacionamentos pessoais, nossa estabilidade emocional sofre um impacto direto. O Salmo 12 é um exemplo claro disso, pois Davi expressa sua angústia em um ambiente onde as palavras e as ações dos outros são marcadas pela falsidade, e isso afeta a confiança em seu julgamento. A desconfiança nas intenções dos outros pode gerar medo, ansiedade e insegurança, prejudicando a clareza mental necessária para uma boa tomada de decisão. Essa desconfiança externa acaba se refletindo na confiança interna. Ou seja, começamos a duvidar da nossa própria capacidade de fazer escolhas. O medo de errar ou de ser enganado nos paralisam e isso gera indecisão. A pessoa pode se encontrar em um ciclo de escolhas equivocadas,
pois não está mais ouvindo sua voz interior, tampouco confiando na sua própria percepção das situações. No lugar disso, a pessoa age por impulso ou se retrai completamente, evitando tomar qualquer decisão importante, o que pode levar à inação e à procrastinação. Além disso, em um relacionamento pessoal afetado pela falsidade ou pela manipulação, a tomada de decisões sobre o futuro da relação pode ser impulsiva. O medo da traição ou do sofrimento emocional pode levar a uma fuga abrupta, rompendo o vínculo sem dar espaço para uma reflexão honesta sobre os reais motivos ou sem buscar uma solução madura para os conflitos. Em situações como essa, a pessoa pode ser atraída para decisões que, ao invés de resolverem o problema, apenas intensificam a dor, levando a mais distanciamento e dificuldades. O desequilíbrio nas relações também traz à tona a tendência de tomar decisões impulsivas, muitas vezes em busca de um alívio rápido. No caso de Davi, ao perceber que as relações estavam corrompidas, ele estava diante de uma luta interna entre a confiança em Deus e a ação imediata que ele poderia tomar para mudar sua situação. Quando as pessoas agem com base no descontrole emocional, como vimos em exemplos históricos e até mesmo na vida de Davi, as decisões podem ser feitas com pressa para restaurar um senso de controle. Tomar decisões de forma impulsiva é um reflexo de um estado mental e emocional fragilizado, onde a pessoa sente que precisa agir de maneira rápida para resolver o sofrimento ou a incerteza. No entanto, isso pode gerar arrependimentos, pois as decisões feitas sem reflexão adequada podem ser mal orientadas, causando mais danos do que benefícios. Em muitas situações, quando as relações estão desequilibradas, as escolhas podem ser feitas movidas por emoções como raiva, frustração, medo ou mágoa, que obscurecem a razão e a visão de longo prazo. É importante entender que a chave para uma tomada de decisão equilibrada está em restaurar o controle emocional. A prática de autoconhecimento, a busca por estabilidade emocional e a reconstrução de relações baseadas na confiança são passos essenciais para sair desse ciclo de descontrole. Quando nos encontramos em um ambiente de equilíbrio e autenticidade, nossas decisões passam a ser mais assertivas e orientadas por nossos valores e objetivos. Restaurar o controle sobre as emoções e a clareza de pensamento pode ser feito por meio de práticas espirituais, momentos de reflexão pessoal ou até mesmo com o auxílio de um profissional que ajude a pessoa a compreender suas emoções e reações. No Salmo 12, Davi, ao perceber a falsidade ao seu redor, busca refúgio em Deus. Esse ato de buscar apoio externo é um exemplo de como podemos restaurar o equilíbrio e a clareza, permitindo que nossas decisões sejam mais sábias e alinhadas com nosso propósito e valores mais profundos. Ao restabelecer a confiança e a paz interior, as decisões passam a ser feitas com mais equilíbrio e a pessoa se torna capaz de tomar escolhas mais conscientes, seja em relação ao futuro profissional, à vida pessoal ou ao seu próprio bem-estar emocional e espiritual. Portanto, o desequilíbrio das relações afeta profundamente nossas escolhas, mas também oferece uma oportunidade para o crescimento interior, ao nos ensinarmos a agir com mais sabedoria e mais conexão com o nosso ser mais profundo. No contexto profissional, o desequilíbrio nas relações pode ter um efeito ainda mais devastador. Em ambientes onde a falsidade, as intrigas ou as falsas promessas são comuns, o indivíduo pode ser levado a tomar decisões precipitadas, como mudar de emprego sem uma reflexão adequada ou entrar em parcerias de negócios sem avaliar corretamente as intenções e a ética dos envolvidos. Esse tipo de ambiente cria uma pressão constante que muitas vezes dificulta a tomada de decisões com base na razão, nas verdadeiras necessidades
ou na visão de longo prazo. No ambiente profissional, a pressão por resultados e a competição muitas vezes geram situações de desonestidade e manipulação. Como Davi descreve no Salmo 12, quando um ambiente de trabalho é permeado pela falsidade, os indivíduos se sentem desvalorizados e inseguros, pois não sabem se estão sendo tratados, afetando diretamente a motivação, a produtividade e a sensação de realização. Para restaurar a saúde profissional, é necessário um espaço que valorize a transparência, a comunicação sincera e o reconhecimento dos esforços genuínos. Isso permite que a pessoa recupere sua confiança em si mesma e em seu ambiente de trabalho. A construção de um ambiente mais honesto e colaborativo favorece o bem-estar emocional, permitindo que a pessoa se sinta valorizada e motivada a alcançar seus objetivos com mais serenidade. A falta de um propósito claro pode gerar um vazio existencial, levando o indivíduo a se sentir perdido e desconectado do seu verdadeiro ser. A ausência de um propósito espiritual sólido cria um estado de busca incessante por algo que preencha esse vazio, muitas vezes de forma superficial ou material. Isso gera um desgaste psicológico profundo, pois o indivíduo sente que sua vida não tem direção, o que provoca um sentimento de impotência. Ao restabelecer a conexão com o divino ou com seu propósito interior, a pessoa encontra forças para enfrentar as adversidades e reorientar sua vida de forma mais equilibrada. A espiritualidade oferece não apenas conforto, mas também um caminho claro para lidar com os desafios da vida, restaurando a paz interior e a confiança no futuro. A fé, como Davi demonstrou, é uma fonte poderosa de cura emocional e restauração, guiando o indivíduo a um lugar de equilíbrio espiritual. O Salmo nos chama a uma reflexão interna sobre a integridade de nossas palavras e ações. A honestidade começa em nosso coração, na nossa disposição de buscar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável ou difícil de enfrentar. Muitas vezes, o que nos impede de ser honestos não é a falta de conhecimento sobre a verdade, mas o medo das consequências, o receio de que a verdade traga desconforto ou rejeição. No entanto, como Davi nos mostra, a confiança em Deus e em seu plano para a nossa vida é o que nos dá coragem para manter a integridade, mesmo em face das adversidades. Essa reflexão leva a um questionamento importante. O que tem realmente sustentado a sua alma? Você tem se perdido nas distrações do mundo ou está buscando uma verdade mais profunda que te leve a um lugar de verdadeira estrutura emocional e espiritual? A resposta a essas perguntas não é simples, mas é essencial para nosso crescimento e fortalecimento. No fim, o Salmo 12 nos ensina que devemos buscar o que é verdadeiramente importante, confiar na justiça de Deus e nos afastar das mentiras que tentam nos seduzir. E, acima de tudo, devemos estar atentos ao que realmente alimenta nossa alma, pois somente a verdade de Deus nos sustenta de maneira duradoura. No mundo em que vivemos, a tentação de se adaptar à mentira é grande, pois as mentiras, muitas vezes, parecem ser mais convenientes, mais fáceis ou mais rápidas de se aceitar. Mas Deus nos chama a viver de uma maneira diferente, a sermos mártires da verdade, a defender aquilo que é justo, puro e verdadeiro, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos desafia. E essa é uma escolha que precisamos fazer todos os dias. Abraçar a verdade divina, mesmo quando ela nos custa algo, mesmo quando ela nos coloca em oposição ao que é mais popular ou socialmente aceito. O desapego das coisas que não trazem frutos é uma chave para entendermos o que é realmente importante. Nos apegamos a tantas distrações, talvez em busca de reconhecimento, status ou de um prazer momentâneo, mas no fundo, essas coisas não nos preenchem de forma verdadeira.
O verdadeiro alimento para a alma não é encontrado nas coisas temporárias e fúteis, mas sim naquilo que realmente edifica a nossa vida, que nos aproxima de Deus e nos permite viver com mais paz e propósito. Quando falamos de desapego, estamos falando de uma transformação interna profunda, de uma verdadeira mudança de mentalidade. Desapegar-se das distrações não significa simplesmente renunciar a coisas materiais ou superficiais, mas sim deixar de lado tudo aquilo que não contribui para o nosso fortalecimento espiritual, emocional e psicológico. Desapegar-se das ilusões, do mundo, das comparações com os outros, dos desejos que não têm raízes profundas. O que realmente te leva a um lugar seguro e estruturado. O que verdadeiramente sustenta o seu espírito e dá sentido à sua vida. A verdade de Deus é aquela que não nos leva para a superficialidade do mundo, mas para uma profundidade interior onde podemos encontrar paz, força e equilíbrio. Ao buscar essa verdade, nós começamos a perceber o que realmente importa e o que pode ser deixado para trás. As coisas que por um tempo pareciam essenciais para a nossa felicidade começam a perder o brilho. As validações externas se tornam irrelevantes, porque entendemos que a nossa fonte de segurança e estrutura não está nas coisas do mundo, mas em Deus. Essa transição pode ser desafiadora, porque exige de nós coragem para desapegar de muitas coisas. Mas o Salmo 12 nos ensina que, quando a mentira e o engano dominam, só a verdade de Deus pode restaurar e fortalecer nossa vida. As coisas que não são sustentáveis, as que não nos alimentam verdadeiramente, começam a se dissipar à medida que nos aproximamos da verdade de Deus, daquilo que é eterno e sólido. Se você está alimentando suas emoções e pensamentos com as distrações do mundo, com falsas promessas de sucesso e felicidade superficial, você pode estar apenas se iludindo e criando uma base instável para a sua vida. Mas se você escolhe a verdade de Deus, você começa a construir uma estrutura mais sólida, uma vida enraizada naquilo que realmente traz paz e propósito. A verdade de Deus nos leva ao desapego necessário para viver de forma mais simples, mas com mais profundidade. Nos ensina a viver de forma mais autêntica, em sintonia com nossa alma, longe das distrações que não trazem frutos verdadeiros. Desapegar-se do vazio é um passo essencial para se alinhar com o que é certo para você, com o que é realmente digno de sua energia e atenção. O mundo parece estar se afundando em um faz de conta. As pessoas fingem ser quem não são. Fingem que estão bem, fingem que tudo está sob controle, quando na realidade estão se afogando em um mar de emoções não resolvidas. O caos interno de cada um se reflete nas suas ações, no modo como se relacionam, nas escolhas que fazem. Estamos tão acostumados a viver no superficial que nos tornamos incapazes de olhar para dentro de nós mesmos e questionar se estamos, de fato, vivendo uma vida autêntica. Se queremos realmente mudar o rumo das coisas, se buscamos um mundo mais justo, mais verdadeiro, mais equilibrado, o primeiro passo é parar, refletir, dar um passo atrás e questionar tudo o que estamos vivendo. A aceleração das coisas, o barulho constante, a falsa sensação de que tudo deve ser imediato, tudo isso precisa ser desacelerado. Temos que voltar a questionar nossas escolhas, nossos valores e o que estamos realmente buscando. Parece simples, mas, na verdade, esse processo exige coragem. Coragem para parar e se perguntar: onde estamos indo com tudo isso? Como queremos viver daqui para frente? Como queremos nos relacionar? Como queremos que nossas emoções e nossa verdade interior se manifestem no mundo? Mudar o rumo exige uma decisão.
Não podemos continuar vivendo de forma automatizada, sendo arrastados pelas ondas das distrações externas. Temos que retomar o controle de nossas vidas, nos reconectar com a nossa verdade, com o que realmente importa. E isso exige uma reavaliação de tudo, das relações, das escolhas, da forma como vemos o mundo e a nós mesmos. A mudança começa dentro de nós. Se queremos um mundo mais justo, mais verdadeiro, precisamos começar a praticar a verdade em nossas próprias vidas. Quando conseguimos olhar para dentro e refletir honestamente sobre quem somos, o que queremos e onde queremos chegar, começamos a construir uma nova realidade, uma nova forma de viver. E a partir daí, podemos então começar a transformar o mundo ao nosso redor. Porque no fundo, o que todos nós queremos é viver com honestidade, verdade e equilíbrio. Não há sentido em continuar no tumulto das emoções não processadas, na superficialidade das relações vazias. Precisamos de algo mais profundo, algo que realmente alimente nossa alma, que traga paz e clareza. Se queremos um mundo mais verdadeiro, mais honesto e mais alinhado com os valores que realmente importam, precisamos olhar para dentro de nós e perceber que mudanças significativas começam no nível individual. A transformação começa quando decidimos viver de forma mais consciente, mais centrada e mais conectada com nossa verdade interior. Se queremos ser parte da mudança, precisamos começar a mudar dentro de nós. E a mudança não acontece de um dia para o outro. Ela é gradual, passo a passo, a cada decisão que tomamos. É importante lembrar que a transformação verdadeira não é rápida ou superficial. Ela exige paciência, dedicação e coragem para enfrentar o que há dentro de nós e nas nossas vidas. À medida que tomamos essas decisões, uma nova realidade começa a se manifestar. As distrações perdem sua força sobre nós e começamos a ver as coisas com mais clareza. Ao focarmos naquilo que realmente importa, nossa vida ganha mais propósito, nossas relações se tornam mais profundas e nossas emoções mais equilibradas. E o que parecia ser um mundo de incertezas começa a se desenhar com mais clareza à medida que nos alinhamos com nossa verdadeira missão. Às vezes, achamos que precisamos de mais para sermos felizes e seguros. A busca incessante por novos bens, experiências e conquistas pode nos levar a uma espiral de insatisfação e ansiedade. Porém, o verdadeiro segredo para encontrar segurança está na simplicidade. Quando somos capazes de reduzir nossas necessidades e focar no que realmente importa, ganhamos uma sensação de paz que é mais duradoura do que qualquer conquista material. A simplicidade nos permite desacelerar, refletir e focar em nossa saúde emocional, espiritual e mental. Ao simplificar nossa vida, podemos olhar para o que realmente traz felicidade, as pequenas coisas, os momentos de conexão com o presente, a gratidão pela vida como ela é. O excesso de opções e a pressão por mais não nos trazem segurança, mas sim um compromisso com o essencial. É fundamental parar e refletir sobre nossas ações, não apenas para encontrar descanso, mas também para redescobrir o propósito. Em vez de seguir a multidão, precisamos ouvir nossa voz interior. Isso envolve uma jornada de autoconhecimento, onde começamos a perceber que o verdadeiro sucesso está em ser autêntico, em viver de acordo com os nossos valores e em criar um impacto real na vida das pessoas que amamos. Portanto, respire fundo, olhe para a sua vida e veja o quanto já conquistou. Não permita que o barulho do mundo te distraia do que é fundamental. É hora de desacelerar, refletir e escolher conscientemente o que queremos para o nosso futuro. Pois, ao mudarmos de rumo com integridade e clareza, não transformamos apenas nossas próprias vidas, mas também contribuímos para um mundo mais equilibrado e verdadeiro.
Se esta mensagem tocou seu coração, juntos podemos ser luz em um mundo que tanto necessita de verdade e esperança. E não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário, nem que seja um glória a Deus, para que possamos seguir caminhando juntos rumo ao fortalecimento da nossa fé e ao recomeço da nossa jornada com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você, guiando seus passos na verdade e na justiça. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe para que o vídeo alcance mais pessoas. Deus o abençoe. Muita paz e muita luz.